Que Deus nos conceda o perdão que restaura todos os relacionamentos. Amém. Qual é a fase da vida onde os acontecimentos e os aprendizados são mais marcados? E nós poderíamos dizer numa só voz que é na infância. Todos nós trazemos memórias de acontecimentos que nos marcaram no passado. Eles podem ser lembrados com saudosismo, porque foram passagens muito alegres da nossa vida, mas também podem ser lembrados com muita tristeza, porque deixaram marcas profundas de sofrimento e sequelas no nosso corpo e até mesmo na nossa alma. Fatos desagradáveis, negativos, que nos marcam e marcaram a nossa vida, a partir da Bíblia, são chamados de pecado. O pecado é a doença espiritual que afeta tanto a nossa moral como o nosso próprio corpo. E ele afeta negativamente a nossa vida desde o ventre de nossas mães, como bem disse o rei Davi no Salmo 51. Segundo as palavras de Jesus no Evangelho de hoje, o pecado endurece e empedra o coração das pessoas, fazendo com que elas sejam indiferentes com as outras. O pecado é o motivo pelo qual nós quebramos votos, pelo qual nós mentimos, procuramos enganar as pessoas, abandonamos nossos filhos, somos injustos com o nosso próximo mais próximo, cometemos adultério. O pecado traz desigualdades, injustiças e sempre vai trazer sofrimentos e destruir memórias. Sempre vai trazer trauma para a vida das pessoas que foram vítimas do pecado. Assim como existem doenças pelas quais nós precisamos tomar remédios para o resto da vida, como hipertensão, tireoide, órgão transplantado, colesterol e etc. Com a pandemia do pecado não é diferente. Sobre o risco de nós sofrermos e morrermos eternamente. Geralmente quando nós falamos do pecado, nós fazemos ele de maneira muito superficial, falando que é um desvio daqui, que é um desvio dali, que é uma fraqueza nossa. Mas o pecado, conforme Provérbios 14, é a desgraça para qualquer nação. O pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. E nesse sentido nós pecamos por pensamentos, pecamos através de nossas palavras, de nossas atitudes, daquilo que nós nos omitimos de fazer conscientemente. E nesse sentido o pecado rasga e destrói tudo aquilo que Deus uniu. E muito mais do que relações. A tentação, o desejo e a vontade são meios que nos levam a pecar. O pecado sempre nasce de uma tentação, de um desejo e de uma vontade. Tentar. Esta foi a intenção das pessoas que chegaram diante de Jesus com uma pergunta sobre o divórcio. Queriam colocar Jesus à prova. Queriam colocá-lo contra a parede. E a pergunta era: é certo ou não é certo mandar a esposa embora? Esse grupo de pessoas era o grupo denominado de fariseus. Judeus fariseus. Era um grupo religioso muito conservador nas aparências e nas leis, mas na prática era bem hipócrita. Nos bastidores eram cristãos fingidos. E para entender esse lado maldoso desta pergunta, nós precisamos lembrar que naquele tempo os judeus entendiam que o adultério era um pecado exclusivamente feminino, das mulheres. E segundo a concepção farisaica, unicamente a mulher casada poderia ser acusada de adultério em caso de infidelidade conjugal. Se a infidelidade fosse por parte do marido, eles não consideravam este ato como um pecado ou como um adultério. A mulher ser infiel era errado e condenável. O marido ser infiel era normal e até símbolo de virilidade.
E qualquer semelhança com a nossa cultura é mera coincidência. Como Jesus reage a esta pergunta maldosa? Jesus afirma que a causa pela qual Moisés teve que falar e permitir a concessão da carta do divórcio é esclerocardia, ou seja, uma dureza de coração, uma teimosia que está dentro de nós. E é esta esclerocardia que faz com que exatamente o pecado quer negar a palavra e a lei de Deus. Não quer mais aceitar o mandamento do Senhor. Numa atitude de rebeldia, o pecado faz com que as pessoas sempre busquem a ter as suas próprias leis, a terem suas próprias regras com respeito a este assunto também. Sabendo dessa postura humana, Moisés consentiu dar a carta de divórcio para que a mulher não fosse vítima de injustiças maiores ainda, e que, segundo as leis judaicas, ela poderia ser apedrejada até a morte como castigo do seu adultério a qual ela era acusada. Por isso Jesus coloca que nenhuma das interpretações sobre o divórcio fazem parte do plano original de Deus. Assim como Deus não nos criou para pecar, o casamento não foi criado para que existisse o divórcio. E numa tradução bem literal do texto, Jesus diz assim: mas de começo da criação, ele fez macho e fêmea, e por isso o homem abandona o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. Nós temos aqui uma definição bíblica sobre o casamento, ou seja, uma união entre homem e uma mulher. O termo grego usado por Jesus não dá uma terceira opção ou uma terceira via. É homem e mulher. E é a dureza do coração humano que não aceita isso e quer novos conceitos, inclusive contra a própria natureza e a própria biologia do ser humano. O outro ponto é o verbo deixar pai e mãe. Isso significa que acaba um vínculo antigo familiar e agora o casal passa a formar o seu próprio lar. E infelizmente isso também não é considerado por muitas famílias. Não é certo o casal novo ficar morando na casa dos pais. E nem é certo os pais ficarem dando pitaco na vida do casal recém-casado. Um casal novo deve ir para o seu canto. E o meu pastor de estágio dizia, nem que tem que morar embaixo da ponte, mas tem que ter o seu cantinho. E os pais devem cuidar apenas do seu próprio lar e deixar que os filhos cuidem do seu sem interferir. Portanto, não cabe ao ser humano separar o que Deus estabeleceu. Ninguém tem esse direito de destruir o casamento que Deus estabeleceu. Nem o próprio casal tem esse direito, nem os pais, nem autoridade alguma. Somente no caso de adultério. Não existe rompimento do vínculo matrimonial sem pecado, sem adultério. Por isso o pecado traz as suas marcas, traz os seus traumas, desestabiliza qualquer relação e afeta inclusive a vida das crianças. E este é o segundo ponto que Jesus fala no Evangelho de hoje. O bem-estar das crianças deve ser a preocupação primeira de um casal, de uma família cristã. Sempre devem pensar nas crianças antes de tomar uma decisão, seja qual for. A preocupação com as crianças nunca deve ser desprezada. E no quesito da salvação eterna, então, jamais. Por isso eu pergunto, quem pode dar a primeira pedrada? Por outro lado, se o meu choro não é de remorso ou de arrependimento, eu mereço as pedradas da parte de Deus. Por isso precisamos lembrar sempre que Jesus não veio fazer outra coisa, mas veio basicamente nos livrar dos resultados mortais que o pecado traz sobre nós. Ele não veio revogar a lei, mudar alguma coisa, mas ele veio oferecer o perdão, pois só ele pode restabelecer efetivamente uma relação rompida. E diante deste perigo entre vida e morte, e da seriedade que isso representa na vida de cada um de nós,
nós encontramos as palavras muito claras de Hebreus, capítulo 2, que foi lido há pouquinho, onde o texto diz no versículo 11, que Jesus purifica as pessoas dos seus pecados. Em outras palavras, Jesus é o médico que não só diagnostica, mas que trata e que cura uma ferida aberta. Por isso a carta dos Hebreus, ela tem como ponto central mostrar às pessoas sobre a revelação pela qual Jesus veio ao mundo. E Hebreus escreve assim: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que leva embora o pecado do mundo. E Ele veio para substituir o sacrifício que antigamente os judeus faziam diariamente, semanalmente, para ter o perdão dos pecados. O texto de Hebreus diz que uma vez por todas Jesus morreu pelos nossos pecados, não sendo mais necessários outros sacrifícios da parte do ser humano, especialmente sacrificando animais. Portanto, meus irmãos, pecado não é só separação do que Deus uniu, mas o pecado é separação efetivamente nossa com Deus. Sendo assim, escreve a carta aos Hebreus, versículo 3, como é que nós podemos escapar do castigo se desprezamos ou negligenciamos uma salvação tão grande? Como vamos escapar do castigo se desprezamos o próprio Salvador? Temos sempre que lembrar que o pecado foi o motivo pelo qual Deus trouxe a nós o Salvador. Motivado pelo amor e pela misericórdia e pela compaixão de Deus, que não tem prazer na morte e no sofrimento de nenhum de nós, Jesus desceu à terra. O antídoto divino é o motivo de júbilo e celebração de cada um de nós, porque é nele que os nossos pecados são perdoados. É nele que a nossa dívida é paga. E nós podemos então dizer, junto com o autor aos Hebreus, Jesus purifica todas as pessoas dos seus pecados. Como você lida com os seus pecados? Qual é a tua relação com eles? Você é digno de confiança pelas pessoas mais importantes que estão ao teu lado? Seu cônjuge? Seus filhos? A sua própria família? Você tem consciência de que os seus pecados são o seu ponto fraco? E é no ponto fraco que o inimigo sempre derruba o seu adversário? Você luta contra o seu ponto fraco? Você lembra do estrago que faz os seus pecados e diariamente busca perdão em arrependimento e desejo de combater isso e vencer este inimigo? É verdade, nós nunca seremos perfeitos nesta vida. O maior piedoso também tem os seus pecados. Mas isso nunca deve ser a nossa desculpa para continuarmos pecando. Por isso, meus irmãos, é preciso lutar contra a dureza do nosso coração, da nossa esclerocardia. E só Jesus pode fazer isso efetivamente. Com grandes doses de amor, grandes doses de compaixão, para curar a nossa ferida, os nossos traumas e as marcas do pecado. Ele nos promete em Apocalipse que um dia Ele nos enxugará todas as lágrimas. A morte já não vai existir, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque tudo isso um dia vai ficar no passado. Mas enquanto estamos aqui, nós devemos que enfrentar os pecados e sempre buscar o perdão de Deus, porque é o sangue de Jesus que nos limpa de todos os pecados. É nele que nós somos renovados e capacitados. Com Cristo, a nossa família, os nossos filhos, a nossa igreja, ela se torna um pedacinho do céu. Sem Cristo, certamente vai ser um turbilhão de emoções, sofrimentos e trauma. Onde podemos desfrutar paz, alegria e comunhão é quando Cristo está presente na nossa vida, no nosso casamento, na relação pais e filhos e pais. Por isso Deus disse que não é bom que ninguém viva sozinho, na solidão, solitário ou abandonado.
E por este motivo Deus colocou pessoas ao nosso lado. Deus também nos uniu numa família. Isso aqui é uma família na fé. E lá no batismo, Deus nos chamou de seus filhos. Também Deus fez com que nós possamos viver unidos numa mesma certeza, que Ele nos fortalece a cada vez que vamos à Santa Ceia. É verdade que nós temos muitas imperfeições, muitas necessidades na nossa vida familiar e na nossa relação com Deus. Mas felizmente Cristo quer nos perdoar e fez todo o necessário para que isso aconteça. Quando nós estamos perdoados, nós temos a oportunidade de, em arrependimento, buscar melhorar o ambiente familiar todos os dias. É pelo perdão que o nosso coração de pedra, duro e transformado, pode ser restabelecido, a voltar a bater tranquilamente, diante de um pedido verdadeiramente e diante de um perdão dado verdadeiramente. Qualquer relação pode ser restaurada pelo Senhor. Por isso nós somos unidos, porque Jesus nos purifica de todos os pecados. O que eu gostaria de dizer nessa noite a vocês é: busquemos e permaneçamos sempre em nosso porto seguro. Em primeiro lugar, meus irmãos, o amor do nosso Deus. Em segundo lugar, a nossa família, os nossos relacionamentos familiares, o nosso lar. Em terceiro lugar, a nossa igreja. São os três agentes onde o amor de Deus pode ser vivido na sua essência, onde nós podemos viver o primeiro amor. E certamente as nossas lembranças, os nossos momentos marcados pela graça de Deus se eternizarão. Faça desse dia, cada um de vocês, porque eu também vou fazer, faça deste dia e deste momento uma oportunidade que Deus está lhe dando para recomeçar no seu perdão, recomeçar e fazer tudo diferente e tudo melhor, porque com Ele nós podemos. Amém.